Lucas capítulo 18, versículo 1. Algo que todos nós, mas que nos chama a atenção, na verdade, nessa palavra, a quem é dirigido esta parábola do Senhor Jesus Cristo. E diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou esmorecer, dependendo da versão, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles. Pai celestial, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ó Deus, que nesta noite seja mais uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma noite de resposta para quem está procurando em Ti. Ó Deus querido, que necessita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Aceitai-nos. Meus irmãos queridos, amados irmãos, o que nos chama a atenção, inclusive, como esse culto é um culto de departamento feminino, que as irmãs oferecem a Deus culto, e o que me chama a atenção, na verdade, é que ao contar essa parábola, Jesus Cristo, ele não chama, ele não fala sobre um homem que estava com dificuldade. Ele não fala de um homem que precisava de uma resposta. Ele fala de uma mulher que precisava de uma resposta, de uma mulher que estava precisando de um socorro. E ele mostra, na verdade, uma situação esta que nós vivemos hoje, no mundo atual, no mundo secular. Exatamente isso. A questão, primeiramente, que a gente vê aqui, que ele fala bem claro: o dever de orar sempre, sem desfalecer. Meus amados, minhas amadas, quantas coisas acontecem em nossas vidas e nós muitas vezes compartilhamos com outras pessoas, mas não compartilhamos para Deus. A gente não leva a Deus, ou se leva depois de compartilhar com todas as pessoas, quando a gente espera que dali vai sair o resultado, vai sair a resposta a qual nós estamos esperando. Mas a palavra de Deus aqui fala, e o Senhor faz um paralelo entre o juiz que não temia Deus, não respeitava homem, mas era um juiz. E aquela mulher depositou, aleluia, nas mãos daquele juiz tudo aquilo que precisava, tudo que é necessário. Ela precisava que fizesse justiça
justiça para ela. Ela depositou nas mãos daquele juiz o que ela precisava. E aqui Jesus então lhe entra, na verdade, dizendo o quê? Que nós, como servos de Deus, temos necessidade, precisamos que seja feito juízo para nós. Mas aí ele bota bem claro que se aquele homem, ou melhor, se aquela mulher, primeiramente, depositou toda a confiança dela naquele juiz, em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Isso é um caso para pensar. Se aquela mulher achou que aquele juiz poderia resolver o teu problema, afinal de contas, quem poderá resolver então o meu problema? Pode ter certeza que não é o esposo, não é a esposa, não é o filho, não é o amigo, não é o patrão, que existem problemas e problemas. A Bíblia aqui não relata, na verdade, qual era o tipo de problema. A Bíblia não relata isso, mas ela precisava que fizesse justiça por uma causa. Ou seja, todos nós temos uma causa para ser resolvida. Nós temos várias causas para serem resolvidas, mas às vezes, em meio à nossa necessidade, primeiramente vem o desespero. A gente quer uma resposta, a gente precisa de uma resposta, aí procura todo tipo de pessoa. Às vezes, vai receber um conselho é bom, mas não vai resolver o problema. Para poder ouvir um bom conselho, está certo, mas não vai resolver o problema. Então Jesus diz bem claro aqui, que quando ele fala aqui na palavra, olha, aquele juiz, por algum tempo ele não queria fazer nada, ele não queria pegar aquela causa para resolver, mas depois, para se livrar daquela mulher, ele foi resolver a causa dela para não mais me procurar. Então ele traz, olha, ele fala sobre a insistência daquela mulher. Na parábola, a insistência daquela mulher. O que ele quer falar para nós é o seguinte: temos que insistir, não podemos desistir. Existe a causa para ser resolvida, é somente ele que tem poder para resolver. Aleluia. Mas não podemos apenas fazer uma oração e dizer, já orei, quando Deus quiser ele faz. Aquela mulher não pensou assim. Aquela mulher não pensou assim, eu vou ficar no pé desses bichos até ele resolver a minha causa. Eu não sei, irmãos, quanto tempo aquela mulher ficou pegando o pé daquele juiz, mas para aquele juiz ceder, deve ter levado muito tempo. A pergunta que se faz nessa noite é: há quanto tempo nós estamos orando por uma determinada causa? Ou será que eu desisti de orar porque a minha fé desfaleceu? Eu desisti de orar porque não confiei que Deus poderia entrar com providência na minha causa para resolver o meu problema, para resolver a minha situação, para fazer justiça para mim? Hoje devemos parar e analisar. Meus irmãos, irmãs, não esqueça uma coisa, nós somos servos de Deus. Começa por aí. A Bíblia fala sobre escolhido. Escolhido. Quando a pessoa escolhe alguém, não é fazer daquela pessoa uma pessoa derrotada. Primeiro ponto. Segundo, quando o Senhor escolhe alguém, na verdade, ele não deixa aquela pessoa à deriva. Quando o Senhor escolhe alguém, pode ter certeza, na verdade, que ele não vai abandonar aquela pessoa. Então, isso quer dizer o quê? Que o problema não está nos juízes, não está nele. O problema está em nós. O problema está em nós, que nós não confiamos.
existem causas que vai levar tempo para ser resolvido, mas vai ser resolvido. A única coisa que Jesus pede é perseverança na oração. A única coisa que Ele pede é perseverança na oração e também crer que Ele é poderoso para entrar com providência. Aquele juiz foi muitas vezes ali incomodado por aquela mulher. E eu quero falar para os irmãos, as irmãs nessa noite: Jesus Cristo, Ele quer ser incomodado por nós. Glória a Deus, aleluia. Ele espera ser incomodado por nós. Ele espera isso. Ah, pastor, mas eu estou com uma causa que só Jesus. É só Ele mesmo. Não tem aquele ditado que as pessoas falam aí, falam até brincando, só Jesus na causa? Fala brincando, mas é verdade. Só Ele na causa. Ninguém pode resolver, não. E quando o pessoal fala brincando, a gente fala na verdade, com fé, com sinceridade. Só Ele na causa. E tem causa, meu amigo, que não adianta que o homem não vai resolver. Não vai resolver. E tem muitas causas de pessoas que não foram resolvidas porque faltou perseverança, faltou crer. Porque inclusive aqui é bom deixar claro uma coisa para a gente. Olha, a Bíblia diz que era uma mulher, era ela que estava clamando ao juiz. Não tinha várias mulheres, não tinha ninguém com ela para ajudar. Ninguém. Mas o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer? Que muitas vezes a gente fica esmorecido na fé e começa a procurar alguém para nos ajudar. Procura alguém, fulano, ciclano, betano, mas a gente mesmo não busca Ele. Cadê a força para buscar pessoalmente? Para adentrar o quarto, fechar a porta. Deus, eis-me aqui. Aleluia. A minha causa eu coloco em tuas mãos. Então, aquela mulher não tinha ninguém com ela, não. Não tinha amiga, não tinha vizinha, não tinha ninguém. Ela resolveu ela mesma procurar aquele juiz. Jesus deixou claro que ela era uma viúva, tinha uma causa para ser resolvida, mas não chegou ali. Ô irmão, mas é, eu estou com uma causa para ser resolvida, vamos ali comigo no monte? Ô irmãozinho, eu estou com uma causa de vir para resolver ali, vamos na minha casa para a gente falar junto? É assim. A mulher não fez isso. Ela poderia falar bem assim: ô Conceição, estou com uma causa difícil, vamos lá, eu e você conversar com aquele juiz, quem sabe nós duas juntas a gente consegue amolecer o coração dele. Não, ela não fez isso. Ela foi sozinha. Aprenda a buscar Deus sozinho. Aprenda a entrar no quarto sozinha, só você e Ele. Glória a Deus. Você e Ele. Não é proibido buscar ninguém, socorro, não. Mas a pessoa se acostumou a procurar alguém, sozinha não consegue ir. Sozinha não consegue adentrar para o quarto, para o banheiro. Não consegue. E essa mulher aqui, a parábola diz que ela procurou José sozinha, não tem ninguém com ela. A palavra de Deus também deixa claro que, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. Ou seja, havia uma mulher, uma
mais, havia um homem, um juiz. O assunto era entre os dois. Não tinha terceiros. Não tinha ninguém ali para poder, não tinha apoio. A gente se acostumou a buscar moleta, apoio. A gente se acostumou a isso. Isso significa, na verdade, que tem coisas pessoais, particulares, que é somente a gente e Deus. Somente a gente. Deus quer falar conosco no particular. Ele quer falar. Por exemplo, ninguém sabia, eu tinha uma coisa para resolver hoje. Estava difícil para lá e para cá, como é que eu resolvo? E a coisa só dando para trás, eu falei, olha, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece. O Senhor vai me dar o melhor caminho. Eu quero ir por aqui, mas o melhor caminho que tem o Senhor. Isso eu falei de manhã. Quando chegou a tarde, eu resolvi o problema. Ninguém sabia. Só eu e ele. Tete a tete. Aquela conversa, irmão, que tem prazer de você ter. E Jesus tem prazer de conversar conosco. Ele tem prazer de dialogar conosco. Ele tem prazer de nos ouvir. Entenda isso. Ele tem prazer de nos ouvir. E eu tenho prazer de conversar com ele. Enquanto ele tem prazer de me ouvir, eu tenho prazer de conversar com ele. Eu e ele e eu. É bênção, vitória, é glória, é poder. É manifestação da tua graça. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aprenda isso, igreja. Aprenda a ser íntimo com Deus. A nossa intimidade com Deus não pode depender, aleluia, de outra pessoa. A minha intimidade com Deus não pode depender da ajuda de ninguém. Eu e ele e eu, nós dois, tete a tete, conversando, dialogando, pedindo socorro e ele atendendo. Ele atendendo. Glória! E Jesus disse: olha, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. A questão está exatamente aqui: clamar de dia e de noite. Clamar de dia e de noite. Começa pela manhã, cedo, joelho, apresentando a causa a Deus. Tem muitas causas que não foram resolvidas. O problema não é de Jesus Cristo. Se as causas da minha vida não resolvem, o problema não é dele, não, o problema é meu. Eu estou orando de dia e de noite, eu estou clamando de dia e de noite. Porque existe a questão, a oração é conversar com Deus, o clamor é pedir socorro. Olha, mande de novo, ó. E Deus não fará justiça aos seus servos que clamam a Ele, Oração é diálogo com Deus. Clamor é pedido de socorro. É o socorro que aquela mulher está pedindo para o juiz. E a igreja pede socorro ao Senhor Jesus Cristo, clama: eis a minha causa, a minha luta, o meu problema, a minha dificuldade. A pergunta é: qual é a tua luta? Qual é a tua causa? O que está acontecendo? Aprendamos então a depender de Deus. A gente cultua, a gente canta, a gente prega, a gente fala que Deus é bom,
Deus tremendo, Deus de vitória, mas na hora de depender dele, aí esmorece, a fé vai embora. Porque depender de Deus é depender do tempo dele. Pastor, depender do tempo dele. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, olha só. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele. Primeiro, clamam. Segundo, de dia e de noite, ainda que tardio. Para doente? Ainda que tardio, querido, a resposta pode vir com uma semana, pode vir com um mês, pode vir com um ano, pode vir com 5 anos, com 10 anos, mas a resposta virá em nome de Jesus de Nazaré. O problema todo é que nós somos muito imediatistas. Se não acontecer agora, eu não quero. Vai querer sim. Mas vai ser no tempo dele, na hora dele, no momento dele, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, que ele veio para acontecer naquele pé.